Fala galera, diga aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Pô, tô com um convidado aqui ultra especial, Fernando Schuller, já vou passar aqui pra ele. Antes disso, galera, como sempre, vocês sabem, né? Eu tenho que agradecer toda essa estrutura aqui que a Apex proporciona pra gente agora aqui pro Diga aí, sempre ajudando nessa questão de bons conteúdos. E hoje é um dia que a gente vai ter muito bom conteúdo. Fernando, tudo bem? Tudo bem, prazer estar com vocês aí. Valeu, Fernando. Obrigado aí. Eu sei que sua agenda é atribulada. Fernando, o nosso tema de hoje: liberdade de expressão tem limites? Antes da gente entrar no tema propriamente dito, a minha pergunta inicial em toda a entrevista é: quem é, no caso, Fernando Schuller? Eu sou professor há muitos anos, né, professor do INSPER aqui em São Paulo. Também trabalho com televisão, com rádio. Eu faço comentários políticos no Grupo Bandeirantes, na Rádio Band News, na Band Aberta, enfim, vários programas, né? E sou colunista da revista Veja, que é uma revista nacional, então eu tenho uma coluna Sim? lá um pouco na área de ideias políticas, ideias filosóficas, enfim, um pouco nessa linha. Mas eu basicamente sou um professor e com minha maior dedicação é ao INSPER. Legal, legal. Fernando, então vamos lá. Para a gente poder falar de liberdade de expressão, a gente precisa, antes de mais nada, definir o que é liberdade. Você pode nos ajudar com isso? Para você, qual é a definição de liberdade? Bom, liberdade tem várias definições, né? Eu gosto muito de tratar, por exemplo, se a gente, uma divisão clássica no pensamento político foi a Benjamin Constant, por exemplo, no início do século XIX, pautou isso muito bem, depois a Zaya Berlin, uma tradição grande, Norberto Bobbio. Você tem o conceito da liberdade negativa, ou seja, como não impedimento externo, ou seja, Legal. ou seja, o sentido clássico da liberdade como independência individual, aí a partir da tradição contratualista, uma liberdade que é protegida pelo contrato social. Talvez o grande nome aí é John Locke. John Certo. Locke foi o teórico da Revolução Gloriosa inglesa, não é? Ele estava lá no exílio holandês, ele volta com a Rainha Mary logo depois do rei Guilherme, enfim, com o início da tradição constitucional inglesa, com a Revolução Gloriosa, o Bill of Rights, e a ideia de que o contrato deve proteger liberdades, vamos chamar assim, naturais. Naturais não significa que elas brotam da natureza, né, mas que Aham, elas aham. são liberdades fundamentais, né, são liberdades que são reconhecidas pela tradição, pelo bom senso, pelo uso da razão, enfim, e que dizem respeito àquilo que, assim, que compõe, ou que define a natureza das pessoas, né? Então, o direito das pessoas afirmarem a sua identidade, afirmarem a sua personalidade, expressarem as suas ideias, desenvolverem um certo tipo enfim, de vocação, de tomarem as suas decisões, né, Aham. ao longo da vida. Então, esse é o conceito de liberdade, conceito clássico de liberdade negativa, né? Ao longo dos anos, que se definiu alguns outros conceitos de liberdade. Quer dizer, o conceito, por exemplo, que vem da tradição social do liberalismo, né? Muito bem representado pelo John Rawls, né? A ideia de que a sociedade Certo. deve uma base de oportunidades abertas para todos, né? Isso também pode ter um elemento negativo, ou seja, no sentido de que você não deve ser submetido a discriminações, por exemplo, né? A discriminações. Então, por exemplo, os direitos civis é um clássico exemplo nos Estados Unidos dos anos 60, ou seja, o direito a não ser discriminado, né? E aí entra um pouco assim no sentido mais positivado da liberdade, né? O meu direito à não discriminação, por exemplo, né? Uhum, uhum. Ou se pode avançar mais ainda, né? O meu direito a ter acesso a certos bens básicos para o desenvolvimento da minha personalidade. Hoje vem se incorporando a tradição liberal, por Vem, exemplo, isso aí é muito da social-democracia, né? já vem cruzando uma fronteira com a social-democracia. Aliás, isso é uma provocação interessante para quem gosta do Muito. neoliberalismo, né? Qual seria exatamente, no contexto do mundo contemporâneo, uma distinção entre o liberalismo clássico, né, e uma certa vertente da social-democracia? Porque se a gente pegar a obra do Hayek, por exemplo, você vai lá no terceiro volume, no Law, Legislation and Liberty, ele Uhum. fala, ele fala em duas coisas que são tipicamente sociais-democratas, pegar por um lado, né? Quer dizer, o acesso à educação básica e a garantia para cada indivíduo
de um mínimo social garantido, né? Que seria Ok. uma espécie de básico, né? Um mínimo, para que ninguém caia abaixo de um nível de dignidade individual. Certo. Isso tem um ponto de encontro aí clássico entre liberalismo e social-democracia, que daria um programa inteiro, eu não vou me estender nisso. Daria. Voltando aqui na questão do conceito de liberdade, você gosta daquela divisão que muita gente faz de liberdade econômica é uma coisa, liberdade individual é outra e liberdade de expressão é outra? Por exemplo, tem muita gente que até confunde os conceitos e fala assim: sou liberal na economia e conservador nos costumes. Ou seja, certamente essa pessoa está dividindo o conceito de liberdade. Você gosta dessa divisão? Olha, de novo, né? Aí às vezes tem uma certa confusão aí, né? Eu acho que as pessoas têm direito de desenvolverem uma certa base de valores, né? Por exemplo, ser um conservador ou enfim, ter gostos estéticos ou preferências sobre certos tipos de valores, não é? Então, por exemplo, ser a favor da família monogâmica, por exemplo, não é? Uhum. Ser a favor de uma certa visão, digamos assim, derivada da religião, por exemplo, não é? Mas, Ok. vamos lá, no âmbito da vida privada, no âmbito da vida privada, né? Que quando a pessoa ela atravessa uma certa fronteira, né? E imagina que a sua base de valores particular, vou citar de novo aqui o John Rawls, né, sua comprehensive doctrine, né, essa visão abrangente da vida para a esfera pública, então ela tenta impor a sua base de valores, a sua visão particular sobre a Uhum. ética, sobre a religião, sobre valores, costumes, etc., para a esfera pública, ou seja, para os outros, né, então ela tenta legislar sobre a vida dos outros. Né, aí você tem um problema, aí eu não concordo. Né. Ok. Então, eu não tenho nada. Quando me dizem assim que eu sou liberal na economia e conservador no consumo, eu digo, não tem nenhum problema, desde que você guarde o seu conservadorismo para você. Se você quer, e eu tenho absoluto respeito à religião, você quer professar, Claro, mas total. você quer seguir uma conduta, uma base de valores, etc, etc, outros vão seguir outros. O que eu acho que o grande valor que nós precisamos aprender cada vez mais, assim, um grande legado moderno a viver é o valor do pluralismo, da diversidade, o pluralismo. Primeiro, o pluralismo é um fato, assim, a sociedade Claro. é um fato diversa, né? É difícil conviver com pluralismo, conviver com gente que pensa diferente, etc. Né? Então, assim, eu faço essa distinção muito clara entre a esfera da vida privada e a esfera da vida no universo da vida pública, uma sociedade complexa, plural como a nossa, né? Nós temos que cultivar a ideia da chamada Open Society, da sociedade aberta. É uma sociedade que não se organiza com base em uma Comprehensive Doctrine, ou seja, é uma sociedade Legal. que não se organiza com base numa pauta, numa tábua de valores pré-definida. Quer dizer, a não ser em questões muito básicas que dizem respeito à própria liberdade. Por exemplo, lá Claro. perto da minha cidade, lá o Natal, que é Porto Alegre, tinha uma comunidade Osho. Osho é um guru indiano, né? Então, eu nem conheço muito, para falar a verdade. Mas, bom, tinha um estilo de vida extremamente marcado. Eu não vou entrar no mérito se era bom ou ruim, porque é Tá. um problema de preferência individual. Bom, mas lá dentro não tinha muita liberdade, digamos assim, tá certo? Então, você tem que seguir, você entra nessa associação, nessa sociedade particular, nessa comunidade, e você vive segundo as regras dessa comunidade. Mas é uma escolha sua viver lá. Né? Exato. Exato. Se você fosse lá uma comunidade ultraconservadora Amish, por exemplo, sei lá, né? Então você escolhe viver dentro das regras da comunidade, ok. Então a sociedade, a grande Open Society, ela é feita por múltiplas associações e comunidades, onde as pessoas entram por vontade própria. O que eu estou marcando apenas que a grande sociedade, the Great Society, the Open Society, não pode fazer isso. Ok. Não pode fixar certas normas ético-morais exaustivas, abrangentes e tal, e tentar subordinar. Por isso que eu tenho manifestado muito, deve ler meus textos por aí, que é tentar regular a linguagem, A gente vai falar disso. regular a estética, dizer o que pode cantar, o que não pode cantar, Legal. o humor que pode fazer, o humor que não pode fazer, as Tá palavras. tudo na minha pauta aqui. Isso é próprio de comunidades. Uma comunidade ela se organiza com base numa certa doutrina. A sociedade aberta, não. Para que ela seja inclusiva, vou usar uma expressão que é cara para muitos, Ok. né? Para que ela seja inclusiva,
ela tem que saber, e não é fácil, não é uma equação nada fácil, né? Ela tem que saber, vamos dizer, incorporar, ela tem que saber produzir a possibilidade da convivência de pessoas que pensam de maneira muito diferente. Perfeito. Perfeito. Inclusive, aquela palavrinha que você usou no início, pluralismo, pode me corrigir se eu estiver errado, mas ela está muito ligada, por mais contraditório que pareça, ela está muito ligada ao individualismo, que é entender que cada pessoa é um indivíduo. Se cada pessoa é um indivíduo, você tem uma pluralidade de indivíduos. E tem muita gente que gosta de dizer que liberalismo tem por base a liberdade. Eu gosto de dizer que o liberalismo tem por base o indivíduo. Exatamente esse pluralismo, essa necessidade de se respeitar e entender que cada um é cada um e tem que respeitar a liberdade dele. É por aí? Perfeito, eu vou até mais longe. Vai. A tradição moderna, a civilização moderna, da qual todos nós somos herdeiros, digamos assim, ela tem por base o indivíduo, né? Quer dizer, Legal. Quando é que a civilização é fantástico você voltar um pouco na história e entender como é que nasce o mundo moderno, né? Quer dizer, o mundo moderno nasce exatamente da afirmação do indivíduo. Vamos lá. Quando Lutero, quer dizer, um dos grandes talvez marcos do nascimento do mundo moderno, que foi a Reforma Protestante, ela tem primeiro marco quando no dia 31 de outubro lá de 1517, Lutero, que era um monge, vai na porta da Catedral de Wittenberg e prega lá. Alguns dizem que não aconteceu esse fato, mas tem acontecido. Ele prega as suas 95 teses, ou seja, ele produz uma interpretação do texto sagrado. Não é mais Roma, não é mais a igreja, não é mais uma organização, uma autoridade, etc. Não. Ele, como indivíduo, ele fez a leitura do texto sagrado. Na época, a Bíblia era o grande livro, né? Enfim, e ele faz essa interpretação. Bom, e a partir dali, a Bíblia é traduzida para o alemão coloquial, o alemão popular, para o vernáculo, e as pessoas leem e interpretam, e a partir daí você tem uma explosão da divergência no mundo, na Europa. Sim. Né? E a divergência levou a Europa a 150, 200 anos de guerras de religião, a Guerra dos 30 anos, a Noite de São Bartolomeu, a Inquisição, etc, etc. Muita fogueira, muita gente do lado protestante, do lado católico, até que a demanda por tolerância e aceitação da ideia do pluralismo, etc., etc., ganha força. Ela passa a incomodar as pessoas. Né? Quando a gente vai discutir aqui liberdade de expressão, a liberdade de expressão ela está no coração do projeto moderno, de afirmação da possibilidade do indivíduo contra todos. Né? Isso, para mim, o ponto de chegar não é à toa que o John Stuart Mill, quando ele escreve lá o segundo capítulo do On Liberty, ele diz que a gente deve garantir a liberdade de expressão, mesmo que seja contra todos, contra toda a humanidade, porque este também e este tem tanto poder contra todos como todos contra um. E é um símbolo nisso, né? No sentido, por que ele diz isso? É um problema quase aritmético, né? Porque em última instância o reduto da liberdade é a consciência individual. O próprio Lutero, quando ele vai em 1521 na Dieta de Worms, na Alemanha, diante do imperador Carlos V, ele tanto forçar a barra para o Lutero abjurar, para o Lutero abrir mão das suas doutrinas, né, heréticas, desculpa, ele como herege, né, e ele tenta de alguma maneira argumentar, e daqui a pouco ele diz não, em nome da minha, e ele faz isso em nome da consciência individual, ou seja, eu não posso agir, ou seja, um indivíduo diante da dieta, diante do império, diante da igreja, diz, eu não posso abrir mão. Por quê? Porque eu tenho uma cidadela interior chamada consciência individual. Ponto. Boa. Né? E daí que nasce a modernidade. A modernidade nasce deste não. Né? Eu às vezes digo lá para meus alunos, ou para plateias, assim, o liberalismo é o direito de dizer não. Não. Quando eu vejo, aliás, o movimento feminista, o movimento dos direitos, diz assim, o meu corpo, minhas regras, o liberalismo é isso. Diz assim, minha consciência, minhas regras, a minha forma de pensar, né, as minhas ideias, a minha identidade, a minha personalidade. Perfeito, assim. Individualismo. Perfeito. Então, assim, eu considero assim, que, nesse sentido, a tradição liberal e a tradição moderna se confundem. Ok, perfeito. É por isso, então, que a gente precisa de liberdade de expressão sem restrições, porque é a única forma das pessoas exporem aquilo que elas realmente são, é a única forma das pessoas serem realmente autênticas,
Porque a partir do momento que você evita ou proíbe que alguém fale algo, você produz pessoas falsas. Você possui falsidades. Por exemplo, eu tenho, não sei se você conhece também o Denis Xavier, um cara que eu admiro muito, estou sempre conversando, e o Denis fala, a liberdade de expressão é necessária até mesmo para o idiota ser idiota. Porque quando o idiota, ele é idiota, é ali que você vai ter a oportunidade de se afastar dele. Se a pessoa não tem a liberdade de expressão para expor seus desejos, suas loucuras e tal, você pode estar, inclusive, ao lado de uma pessoa que está se portando de forma falsa. E isso, assim, prejudica a todos. É por isso que a gente precisa de liberdade de expressão, Fernando? Olha, é uma aritmética de novo, né? Para que todos estejam protegidos pela norma, pela regra, eu preciso proteger os piores. Porque se eu proteger os Porra, piores, irado isso, cara. se eu proteger os piores ou o pior, todos os outros estarão protegidos por uma razão simples. Todos são Isso é melhores. muito bom. Todos são melhores do que o pior. Né? É um problema matemático, portanto. Esse é o sentido da frase do John Stuart Mill. Né? Tem um filme que eu gosto muito de recomendar, que é O Povo contra Larry Flint. Eu nunca vi esse filme, todo mundo fala que tem que ver. É um clássico sobre esse tema. E tem um momento que o Larry Flint é um editor de uma revista erótica, lá, Sim. uma Playboy, assim, né? Então os conservadores, um pastor lá queria banir a revista, né? Que ela despervertia as pessoas. Bom, mas o fato é o seguinte: tem um momento que ele se irrita e ele diz assim: olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu sou o pior dos americanos, ok? Eu sou o pior dos americanos. Mas se a Constituição americana protege a mim, que sou o pior dos americanos, agradeçam, porque ela protege todos vocês. Se eu sou o pior dos americanos, vocês são todos melhores do que eu. Então vocês estão todos protegidos também. Certo? Sensacional. A Constituição protege, a regra do jogo protege os piores. O problema é que ninguém sabe exatamente quem é o pior. Né? E a cada momento, a cada questão, a cada tema, a cada tópico, alguém pode ser o pior. Né? Então, assim, ela protege a todos. Muito bom. Então é isso, quer dizer, Agora, isso é uma longa tradição, né? Por exemplo, eu gosto muito... O que é uma longa tradição? De proteger os piores? Não, a tradição da liberdade de expressão. Por que se criou essa ideia moderna, chamado marketplace of ideas? Por que a preservação do erro é importante? As pessoas muitas vezes acham isso contraintuitivo, né? Assim, hoje está muito na moda isso. Assim, se está errada a ideia, por que nós vamos proíbe, né? Se é uma ideia que não serve para nada, proíbe, né? Se é uma ideia mal educada ou sei lá, proíbe, né? Bane, manda censurar, né? Por que proteger os piores? Né? Sabe por que proteger os piores? Porque ao proteger os piores, eu não estou protegendo uma má ideia, eu estou protegendo uma boa regra. Né? Eu estou protegendo uma regra, certo? E para que eu proteja a regra, eu preciso aqui e ali, ontem ou hoje, ou anteontem, não sei o que, proteger uma má ideia, porque ao proteger a má ideia, eu estou protegendo a regra que defende a possibilidade das boas ideias. Né? Então eu protejo, eu permito as más ideias porque eu quero preservar um mercado aberto aonde as boas ideias também irão florescer. Esse é o sentido. Né? Cara, sensacional. Tem vários argumentos aqui. Eu vou dar dois só que eu acho muito interessante. Manda. Um foi dado pelo John Stuart Mill, nesse texto que é clássico, On Liberty, né? E ele diz assim, olha, o erro serve para duas coisas. Primeiro, a gente tem que preservar o erro, porque vai que lá pelas tantas ele se prova verdadeiro. Da história. Estava errado. Galileu é o clássico, né? Exemplo moderno. Daqui a pouco descobriu que ele estava certo. Então, take care. Agora, mesmo que o erro não se mostre verdadeiro, não sei quando, né? E a vida humana é relativamente curta diante da história, sim, a gente tem que considerar o seguinte: o erro desafia a verdade. Né? O erro para o John Stuart Mill, ele força a verdade a ser melhor. Né? Porque uma verdade que não é desafiada, ela vira um formulário, ela vira uma ideia pronta. No limite, ela vira um dogma. Se a verdade nunca é desafiada, mesmo que seja porque ela tem que se explicar diante de um erro, então você fala, alguém tem uma tese qualquer, pode ser uma tese científica, uma tese estética, ou uma tese política, ou seja o que for, uma tese econômica e tal. Aí vem alguém e faz a crítica. O cara diz, essa tua crítica está errada. Então, mas me explica por que ela está errada. Né? Então você vai ter que explicar a sua tese, você vai ter que buscar um novo argumento.
Tem um outro detalhe que está no John Milton, lá na Areopagite, que ele diz assim, olha, eventualmente uma crítica que está errada, mas tem um pontinho que está certo. Ela toca em uma questão que não está totalmente errada. Porque ele diz assim, a verdade geralmente ela não é preto no branco, ela não está toda de um lado e não está do outro lado. Você pega, por exemplo, a discussão clássica de direita e esquerda das democracias, tá? Eventualmente, o cara que é muito de direita, ele acha que a esquerda é totalmente errada. O cara que é totalmente esquerda acha que a direita é totalmente errada. Certo. Mas, de repente, mesmo que isso possa ser verdade, eu não vou entrar aqui no mérito, eu só posso dizer, de repente, uma parte da crítica da esquerda para a direita está correta, ou, de repente, uma parte da crítica da direita para a esquerda está correta. Né? Então, se você... Nós tivemos casos agora, durante a pandemia, que foi isso. Quer dizer, Inúmeros. inúmeros casos da pandemia. Agora, por exemplo, saiu... Por exemplo, tinha uma época que o negócio da máscara, eu usei máscara, não tenho, Claro. acho que eu não tô entrando nessa questão porque virou perfeito, tá claro. Mas daqui a pouco você fazia um questionamento à eficácia da máscara, seja ele qual for, você era praticamente banido, você era um negacionista, você não sei o quê. Bom, agora saiu um estudo em Oxford, fazendo uma revisão de 10 papers com pesquisa randômica, etc., questionando exatamente a eficácia das máscaras. Eu converso muito com cientistas e com pesquisadores dessa área. Então, tem tipos de máscaras, tem maneiras de usar e tal. Então, o questionamento da máscara podia, inclusive, ter melhorado o uso da máscara, a forma Sem de usar dúvida. a forma de aplicar o gera aprimoramentos, né? Agora, a dúvida gera aprimoramento. A dúvida, vamos pegar bem o cara, a dúvida ela força uma boa ideia a ser ainda melhor. Melhor, perfeito. Ou seja, Fernando, só para terminar meu argumento, vai lá. Isso é como a economia de mercado. Você pega uma empresa, essa empresa é tão boa que nós vamos dar um monopólio para ela. No que você fez isso, 2, 3 anos ela fica pior. Fica pior. Se a empresa ela não é testada pela concorrência, mesmo que ela tenha um produto melhor e atenda melhor, etc., ela se acomoda. Então, esse é um grande argumento do John Stuart Mill. Nós não queremos um mundo de ideias acomodadas. Nós queremos um mundo de ideias vivas. Né? Além do que, o argumento de John Stuart Mill, aliás, do Milton, John Milton, lá no Areopagite, que isso é bem antes, 1644, ele diz assim, no fundo, ninguém é infalível. Né? Porque não, sem dúvida. Significa, se eu disser que certas ideias não podem ser questionadas, bom, então eu estou aceitando o princípio da infalibilidade humana. Sim. Né? Sim. Nesse sentido, eu acho que o Karl Popper é o grande filho da modernidade. Assim. Nós temos que abrir os permanentes espaços para a falsibilidade. Sem dúvida. Que apareça, né, um cisne negro, que é um cisne negro que vai dizer, nem todos os cisnes são brancos. Né? E a partir dali o progresso das ideias, das ciências. Sim. E agora, por que há tanto medo, Fernando, da liberdade de expressão? Por que os políticos, por que sei lá, as minorias, por que a galera tem tanto medo de ouvir o que o outro pensa? Porque, não sei. Olha, eu não sei porque eu não tenho medo da liberdade de expressão. Então eu não consigo me colocar lá tão facilmente. Aí tem várias respostas, aí uma grande questão essa, tá? Eu não estou longe aqui de esgotar o assunto, tá? Mas vamos lá. Certo. Primeiro porque tem muitos estudos que mostram que é dolorido escutar ideias das quais você discorda, ideias que você odeia, que você não gosta. Por isso que as pessoas se tribalizam, né? Então elas entram no grupo, elas vão nos grupos de WhatsApp que elas gostam, elas vão... Isso para a direita ou para a esquerda, não importa, né? Porque daí você só consome as ideias que você gosta, né? Então você fica reforçando, só que tem a espiral do fanatismo. Então você vai ficando cada vez mais convencido das próprias ideias. Eu não vou citar o nome aqui, mas tinha um político brasileiro que foi acusado lá de tal, e ele diz assim, estou cada vez mais convencido da minha própria inocência. Ele diz assim. O cara só escuta... O cara teve um sociólogo, mas que me deu uma ótima definição disso, o cara vira um especialista nas próprias opiniões, né? Porque ele... Então, assim, isso é confortável. Então, esse é o primeiro, para mim, esse é um grande aspecto. É confortável você viver num mundo onde... Né? Agora, por exemplo, eu não gosto de citar muitos dados, mas eu vejo o cara cria uma comissão para discutir a liberdade de expressão, discurso de ódio, não sei o quê. Ele só convida a gente que concorda com as próprias ideias. Né? Bom, por que não? Olha, tem uma tonelada de pesquisas mostrando que você quer, por exemplo, o Thomas Pettigrew,
Pettigrew, um grande pesquisador que pesquisa a teoria do contato. A teoria do contato diz o seguinte: se você quer diminuir o preconceito, se você quer diminuir a discriminação, se você quer melhorar a tolerância, a aceitação das pessoas, etc., isso que tu falou, assim, uma cultura de aceitação do pluralismo, da diversidade, assim por diante, põe as pessoas em contato. Só que botar as pessoas em contato é ter que ouvir o que elas têm a dizer. Claro. Você tem que ouvir o que elas têm a dizer. Vai doer, a pessoa fica nervosa, né? Tem o chamado efeito dopamina, o cara tem um prazer em ouvir coisa que ele não vai ter dopamina, vai ter raiva, mas você vai ter que aprender com isso. As pessoas podem, inclusive, aprender como dizer, como falar. Existe uma das grandes fontes modernas da ética, da moralidade de David Hume, lá é a empatia. A empatia se dá pelo contato. Por isso Certo. que alguns atribuem à internet exatamente o aumento da raiva, da polarização, da radicalidade, porque a internet é um espaço de baixa empatia. Tem uma. E deu muito espaço para as pessoas serem ouvidas, né? Se potencializou a capacidade das pessoas se expressarem. Potencializou a capacidade. Então, tem muitas vozes expressando, muitas ideias expressando, né? Isso é um pouco insuportável, como dizia o Sartre, insuportável. Os outros são insuportáveis, né? Insuportáveis. Imagina, você trabalha com um colega seu de trabalho há 20 anos, 20 anos é demais, 10 anos. Você não sabe bem o que ele pensa, você fala de futebol com ele, mas daqui a pouco você vê as redes sociais dele. Não tinha rede social, mas agora tem rede social. Aí você descobre que o cara votou no Lula ou no Bolsonaro, não importa. E você votou no Lula ou no Bolsonaro, você não suporta. Esses dias eu almocei com um senhor até bem idoso, assim, ele estava numa roda, no almoço, e ele disse assim: eu cortei relações com todo mundo que votou no candidato X, não vou dizer aqui qual é. Ok. Não aceito, porque para mim é uma questão ética fundamental. Bom, então. Tá difícil, né? Difícil. Tá. Assim, né? Então, esse é um ponto. Essa neurocientista inglesa, que é a Susan Greenfield, ela tem um pouco essa. Ela diz o seguinte: a internet ela tira o elemento da empatia, que é o olhar, que é você enxergar a pessoa, enxergar as fragilidades da pessoa, se identificar com aquela pessoa, eventualmente com o cansaço, com o sofrimento, com a alegria, com as expressões dela. Por isso que a democracia foi muito pensada para a comunidade, para que as pessoas se encontrassem, para que as pessoas conversassem, etc. Quando eu vejo lá o voto distrital nas grandes democracias, era isso, para que no distrito, nas igrejas, nas comunidades, né, as pessoas pudessem dialogar, conversar, enfim. Agora, se eu estou num ambiente frio, onde eu não enxergo ninguém, onde as pessoas são avatares, assim. Sim, as palavras são frias, né? E a frieza é a pauta, bom, cadê a empatia? Claro. Então, assim, a primeira razão é isso, quer dizer, nós temos que aprender, nós temos que passar por um novo aprendizado. Eu vou só deixar essa ideia para ti, para os nossos ouvintes aqui. Os europeus, no século XVI, XVII, passaram por um longo e difícil aprendizado. Eles também doeu ler coisas, impressos, panfletos, livros com ideias que eles consideravam detestáveis, em geral sobre religião, que era isso, botaram na fogueira, não suportavam aquilo, achavam que era absurdo. Bom, até que aprenderam, até que o coroamento disso foi o iluminismo, não é? Foi Immanuel Kant, foi, enfim, Voltaire, o grande Voltaire, né, o Tratado sobre a Tolerância do Voltaire, o caso do Jean Calas, onde ele, enfim, isso demorou assim 2 séculos para esse aprendizado. Houve o que lá? Uma revolução tecnológica, Gutenberg que ele abriu a caixa de Pandora, assim, né? Todo mundo podia publicar, as prensas espalharam pela Europa inteira. Bom, agora nós estamos noutra revolução tecnológica, que é a internet. Ela é mais poderosa que a da Gutenberg, porque não é uma questão de ter uma prensa para você publicar um livro, né, que ainda custa bastante para fazer, né? É você dar um clique e entra num blog, numa rede social. Então, as pessoas ganharam poder. Ganharam muito poder. Só que o meu poder, o mundo ficou muito mais. O mundo, primeiro, nós temos com overdose de informação, né? Muita informação relevante, mas muita informação irrelevante. Sem dúvida. Muita informação que eu odeio, que eu não quero, que eu não gosto, né? Houve também um processo interessante que é temas os temas da guerra cultural, ou seja, temas religiosos, éticos, morais, estéticos, eles vieram à tona na esfera pública, né? Isso as pessoas às vezes não entendem. E as pessoas imaginam
que dá para chegar num acordo sobre temas de natureza ético-estética. Ético-estética. Não dá para chegar num acordo sobre temas éticos e temas estéticos numa sociedade aberta, a não ser um acordo muito limitado. Essa talvez, por isso que eu sou um grande fã do John Rawls, porque ele foi o cara que entendeu isso. Ele diz, olha, numa sociedade aberta, complexa, plural, o acordo que é basicamente possível é um acordo no campo político, é um acordo sobre as regras do jogo. Nós não vamos concordar sobre religião, nós não vamos concordar sobre estética, nós não vamos concordar sobre os limites do humor, o papel do homem, da mulher. Quer dizer, você tem na sociedade hoje inúmeros grupos tentando, na verdade, produzir conformidade. Ou seja, se impor, né? Tentando fazer com que. Olha só a frase que eu vou dizer. Tentando fazer com que a sociedade aberta, a grande sociedade, funcione como uma comunidade. Mas ela não vai funcionar. Agora, assim, qual é... De novo, vamos lá. Eu, Marcelo, defendo que a liberdade de expressão no campo das ideias é ilimitada. Ela é absoluta. Em especial no âmbito da propriedade privada. Show? Então você está, por exemplo, na sua casa, tal, e isso é indiscutível. Quando eu venho, por exemplo, para um campo que é uma discussão se é público ou privado, que é o campo da internet e tal, o que acontece se uma opinião minha causa um dano material? O que acontece quando um humorista, a exemplo do Léo Lins, que eu sou fanzaço, vai lá e desce o ferro com brincadeiras sobre trans, sobre obesidade, sobre outras situações? O que acontece quando um Nicolas, o deputado federal, vai à tribuna, vamos lá, galera, hoje é dia 9 de março, tá? O Nicolas Ferreira foi à tribuna, acho que ontem, colocou uma peruca falando que que era o Dia das Mulheres, ele não se sentia Nicolas, ele se sentia Nicole, e então ele tinha lugar de fala, porque naquele momento ele se sentia Nicole. Óbvio que ele estava sendo cômico, enfim, sarcástico, mas para passar uma ideia dessa questão das imposições. Há um ponto de controle, Fernando? Tem que haver um ponto de controle? Ou a gente tem que manter essa liberdade total enquanto a gente estiver falando do campo de ideias? Porque se eu passo para o campo de ação, eu infrinjo aquela questão da liberdade, propriedade, vida do outro. No campo da ideia, há algum limite? Há algum ponto de controle? Olha, duas coisas aí. Primeiro, assim, talvez seja um exagero aqui, mas no Estado constitucional moderno, a liberdade de expressão, ela sempre andou junto com a proteção ou a tipificação, enfim, a regulação dos chamados crimes contra a honra. Né? Certo. Porque a honra é um tipo de propriedade. Então você tem direito de defender. Por exemplo, você, o Marcelo, vamos dizer, você for jornalista e trabalha com notícias, trabalha no meio de comunicação. Né? Então alguém chega a dizer assim, o Marcelo aceita jabá. Jabá é quando alguém paga para você dar uma notícia lá. Isso aconteceu com um jornalista que eu conheço. E a legislação precisa proteger você. Você pode processar a pessoa, porque a sua credibilidade como jornalista, né, a sua credibilidade como jornalista foi mexida, foi tocada. Então você foi tocado numa propriedade, uma propriedade material, mas é uma propriedade sua. A sua credibilidade é uma propriedade sua. Né? Sem dúvida. Vamos dizer que um cara diz assim, o professor tal, ele fica plagiando os trabalhos dele. Opa, né? Como assim? Eu não, né? Então, depois, processo, o professor pode processar a pessoa porque tocou numa propriedade. Só que isso aqui tem que ser feito a posteriori, dentro do devido processo legal, com direito ao contraditório e um julgamento final para um juiz independente, assim por diante. Bom, isso tem no mundo inteiro. Isso tem na legislação brasileira, em controvérsia, isso, crime de difamação, calúnia, são crimes contra a honra, né? Devidamente tipificado. Não pode ser censura prévia e não pode ser de ofício, não pode ser o juiz. Perfeito. Não, sem direito contraditório, sem acesso aos autos. Bom, daí é uma ditadura. Tá, mas quando não é direcionado, por exemplo, você me trouxe o caso, fulano de tal recebeu jabá, Marcelo gosta de plagiar. E quando é aberto? Bom, exemplo, o caso Monark. Sim. Você lembra do caso Monark, do negócio do partido nazista? Lembro. Ele falou, se é possível ter um partido socialista,
deveria ser possível um partido nazista. Hora nenhuma ele fomentou o nazismo, hora nenhuma ele pediu para as pessoas se juntarem e correr atrás dos judeus, etc. Ele não direcionou. Aí tem outra questão importante, que é o seguinte, né? Que tipo de sociedade nós queremos ser? Né? Eu sempre digo assim que eu gosto de fazer perguntas, eu como professor, assim, eu gosto mais de perguntar socraticamente para que as pessoas possam chegar às suas próprias conclusões. Legal. Isso para mim é mais importante do que eu dizer, eu acho isso, eu acho que... Não, calma. Então manda as perguntas aí para os nossos ouvintes. Mas eu vou dizer assim, quer dizer, primeiro, eu acho que a liberdade no mundo inteiro, quer dizer, nas sociedades organizadas, a liberdade de expressão ela tem limites. Quer dizer, a tradição da primeira emenda americana, que é produto já de uma longa tradição e gerou depois uma longa tradição também de interpretação, jurisprudência por parte da Suprema Corte Americana, ela é, talvez, estou arriscando aqui um pouco, talvez o ponto ótimo de uma grande sociedade, o ponto ótimo de, vamos dizer assim, de regramento da liberdade de expressão, né? Numa sociedade plural, diversa, complexa, assim por diante. Ela é o ponto, talvez seja um ponto ótimo no sentido assim, o ponto máximo desejado. Porque o que ela diz? Nem todo discurso é permitido, digamos, protegido. Né? Bom, aquele discurso que causa um dano real e imediato não é protegido. Né? Então, foi o juiz Oliver Holmes, em 1919, ele tem a tese do Clear and Present Danger. O que é a tese do Clear? Isso está no John Stuart Mill, no Liberty. Então você pode, por exemplo, o clássico exemplo é gritar fogo num teatro lotado. Né? Você tem um teatro lotado, então você grita fogo, daí todo mundo sai correndo e morre 20 pessoas. Né? Você cria uma... Claro. Você usou a expressão de maneira irresponsável, criminosa. Você agiu. E você causou, exatamente, você basicamente agiu. Você criou um perigo real e imediato. Perfeito. Né? Agora, isso não nada a ver tem com uma tese. Quer dizer, aqui, por exemplo, quando, por exemplo, aconteceu o caso Skokie nos Estados Unidos, o caso Skokie para mim é clássico. Tá? Porque o caso Skokie, o que aconteceu? O Partido Nazista Americano, isso é um caso histórico lá dos anos 70, né? O Partido Nazista Americano ele queria fazer uma manifestação na comunidade chamada Skokie, que é perto de Chicago. Tinha, inclusive, a maior parte dos residentes eram judeus. Era, obviamente, uma provocação, na minha visão, absurdo, sentido, quer dizer, disgusting, sob qualquer aspecto. Sim. Minha visão. Mas ele foi proibido pelas autoridades locais, etc. Recorreu à Suprema Corte, American Union Civil Liberties, que é uma entidade que protege, né, os valores da liberdade de expressão da primeira emenda americana, feita inclusive por advogados judeus. Advogados judeus entraram na Suprema Corte e a Suprema Corte determinou que a proibição fosse revisada e a manifestação pudesse acontecer. Ela acabou acontecendo em Chicago. Tinha meia dúzia de gato pingado, tinha milhares de pessoas contra. Mas, então, assim, se perdeu pela irrelevância e o marketplace, essa coisa do marketplace of ideas, ganhou o jogo. Tá? Mas o ponto essa é a tradição americana. Essa é a tradição americana. Alguém pode dizer assim, está errado, tá bom. É a tradição americana. É a tradição que vem do John Milton, que foi Locke, que foi consagrada por um grande intelectual, que foi o quarto presidente dos Estados Unidos, chamado James Madison. James Madison foi o autor intelectual do Bill of Rights americano, que tem como primeira emenda: o Congresso não legislará restringindo a liberdade de expressão. Por quê? Porque a liberdade de expressão é um direito das pessoas e não uma concessão do Estado. Bom isso, hein? Boa frase, hein? Ou seja, ele diz assim, ele tem lá no Virginia Report, grande texto, ele diz assim, é um direito das pessoas numa república, não uma concessão do Estado. O Estado tem que proteger esse direito. Veja como tem o espectro do Locke aí. Me lembra muito também o Bachar. Essa tradição, ou seja, o Estado não está aqui para me conceder um direito, o Estado está aqui para proteger o meu direito. Que eu já tenho, que é meu. O direito não é do Estado. É natural. Não está me fazendo uma concessão. Legal. O Brasil é outra conversa. Nós não estamos nessa tradição da Reforma do Norte, não estamos. Nós estamos na América do Sul. Estamos na tirania, Fernando? Não, eu não vou.
Eu vou dar um exemplo, tá? Tá, vai. O Brasil teve uma votação na Suprema Corte mais ou menos no mesmo tema. Não era bem exatamente, mas foi o caso Elvanger, em 2000 no início de 2003, 2004, não me lembro exatamente, 2000. O caso Elvanger era um gaúcho, meu conterrâneo lá, eu não conhecia ele e tal, mas ele era o editor, escritor de livros revisionistas do Holocausto, da Segunda Guerra Mundial. Então ele era meio antisionista, enfim, eu nunca conheci bem o Elvanger, assim, eu nunca li os textos dele, li algum e tal. De qualquer maneira, ele pediu um habeas corpus ao Supremo Tribunal Federal, que foi votado, ele perdeu. O Supremo não concedeu o habeas corpus, né? E ali fixou uma visão, uma jurisprudência na Suprema Corte Brasileira que é antagônica à jurisprudência, à concepção da Suprema Corte Americana. Ali, por quê? E eu vou só não quero me compridar muito esse assunto, fica meio teórica a coisa, mas Ok. teve 3 votos contrários, tá, que ficaram na minoria. Um deles foi do ministro Marco Aurélio Mello. E o ministro Marco Aurélio Mello ele fez uma distinção muito interessante, ele fez uma distinção americana, digamos assim. Ele perdeu. Ok, Tá? ok. Mas a distinção dele era o seguinte: se o Elvanger tivesse ido no centro de Porto Alegre lá e ter feito uma convocação para alguma atitude contra os judeus, vamos invadir as lojas de judeus, vamos expulsar os judeus, etc., vamos não sei o quê. Bom, isto é inaceitável na visão, quer dizer, porque seria um call to action, seria clear and present danger. Sim. Ele aplicou um pouco essa filosofia que veio do Oliver Holmes, tá? Que vem do Madison. Tá? Mas como o Elvanger apenas defendeu uma tese, escreveu um livro defendendo uma tese revisionista, uma interpretação da história que está na cabeça dele, que, na minha opinião, é completamente errada, mas enfim. Ok. Né? Mas bom, então é um direito dele. Isso tem muito a ver com a tradição iluminista. Tem a ver, por exemplo, com o Kant, que é o iluminismo. Ele defende uma distinção entre o uso privado da razão e o uso público da razão. Ele diz assim: o uso público é o direito de usar da minha razão como indivíduo, me dirigindo ao público a partir da minha consciência. Então eu sou livre para desenvolver uma tese. Agora, se eu tenho uso privado da razão, se eu estou cumprindo se eu sou um diplomata, um professor, sabe? Bom, eu cumpro uma certa função. Eu sou um padre, então eu expresso a doutrina da igreja. Então, mas o uso público é livre. Isso é a raiz da tradição iluminista. Né? Então, assim, é um pouco coincidente com a tradição da primeira emenda, só que ela foi derrotada no Brasil. Foi derrotada no Brasil. Certo. E vem sendo derrotada até hoje. Né? Então, só que o Brasil vem adotando o que eu tenho chamado de democracia de tutela. Olha. Democracia de tutela é basicamente o seguinte: os padrões de liberdade aos quais o indivíduo tem acesso, ou entre aspas, direito, são tutelados pelo Estado. Isso foi dito pelo ministro Dias Toffoli, quando era presidente do Supremo. Ele disse assim: o Supremo é o curador da sociedade. É o curador da sociedade. Então, a ideia de que, bom, então se o ministro Supremo considera que as suas frases são uma ameaça à democracia, ele pode te banir. Se o ministro Supremo considerar que as suas frases não são verdadeiras, né, ele pode te banir. Se ele considerar que as suas frases agridem algum princípio da Constituição, e a Constituição tem muitos princípios, né, então, é uma democracia de tutela. Tem um órgão, né, que funciona como curador da opinião. Ele é o curador da opinião. O ministro Alexandre de Moraes ele tem explicitado essa ideia com absoluta transparência. Né? Sim. Eu não voto que ele fez agora, foi vencedor, que autorizou um processo contra um deputado federal que tem imunidade. Percebe bem, o artigo 53 da Constituição dá imunidade aos parlamentares. Imunidade por palavras, opiniões e votos. Né? Ok. Foi feito nos anos 80 no Brasil. Interessante que nos anos 80 eu acho que o país era mais liberal do que ele é hoje. E porque não tinha vírgula. Uhum. Mas agora um deputado vai ser processado. Eu não estou entrando no mérito, eu acho que esse deputado, inclusive, eu não vou dar nomes aqui porque não é o caso, mas esse deputado ele está errado. As opiniões dele estão erradas, eu acho. Eu acho que ele. Mas a minha opinião não é o ponto aqui. Eu estou tentando entender o critério. Tá? O critério é o seguinte: o ministro Supremo Corte diz que ele mentiu. Esse deputado está falando mentira. Então, não tem imunidade parlamentar para ele. Esse é um dos argumentos lá, que ele usou
de falsidade, ele não disse a verdade. Bom, então teria que o que o Supremo está fazendo por essa maioria, foi uma maioria de, se não me engano, 6-5, ele está dizendo o seguinte: estão reescrevendo a Constituição, Verdade. está reescrevendo o artigo 53 da Constituição, que vai ser o seguinte: deputados, parlamentares, etc., são imunes, são invioláveis em suas palavras, opiniões e votos, vírgula, só um pouquinho, desde que digam a verdade. Porque se o Supremo Tribunal Federal considerar que eles não estão dizendo a verdade, não tem mais imunidade parlamentar. Então nós temos uma coisa muito simples, Marcelo, um tribunal da verdade. Pergunta, isso está certo ou está errado? Até aqui eu não estou dando opinião nenhuma. Isso você está narrando. Isso está acontecendo no Brasil. Está lá o voto, está registrado o voto lá. As pessoas têm um certo, assim, uma certa mania, talvez, de confundir opinião com realidade. Eu tento ser treinado para não fazer isso. Tá? O que, de fato, a imunidade foi quebrada, entre outras razões, porque o deputado faltou com a verdade. Tá? Então foi acrescentado um critério ao mandamento constitucional de que o deputado é imune, em palavras, opiniões e votos, desde que ele diga a verdade, e quem define isso é o Supremo Tribunal Federal. Tá bom. O que é verdade, né? O que é verdade. Então nós temos um tribunal da verdade, ok? Isto confronta toda a tradição da liberdade de expressão moderna. Toda. Por quê? Porque, primeiro, nós voltamos ao princípio da infalibilidade. Né? Nós temos alguém lá, um tribunal, que é infalível e vai dizer o que é a verdade. Né? O que é a verdade. Né? Segundo lugar, nós deixamos de proteger a mentira. Então, aquele princípio de proteger o pior... Que a gente tratou lá no início. No início, dançou no Brasil, tá certo? Agora, se tu me perguntar assim, mas ô Fernando, tá certo ou tá errado isso aí? Eu vou te dizer, olha, depende de que tipo de sociedade a gente quer viver, tu entende? No fundo, aí tem uma certa beleza. Mas de acordo com a nossa, não, aí eu não posso falar isso, né? De acordo com a ética liberal, com a moralidade de respeito ao indivíduo, eu acho que tá errado. Aí a beleza, eu acho que né, uma discussão como a gente está tendo aqui, de um trabalho educativo, assim, eu acho que nós temos que levar essa reflexão para as pessoas. Muito bom. Né? Tem uma tradição X, tem uma tradição Y. Nós estamos indo para um lado. Será que esse lado é o melhor mesmo? Será que e há exemplos para os dois lados, né? A sociedade, no mundo. Há exemplos dos dois lados. Há nações que praticaram ambos os lados. Legal. É uma escolha. Nós queremos viver numa sociedade baseada num critério similar do Clear and Present Danger, da tradição liberal, da primeira emenda, nós queremos viver numa democracia de tutela. Alguns chamam de democracia militante. Democracia militante. Então, a democracia tem que ter armas para se proteger daqueles que querem ameaçar a democracia. Só que, claro, quem está no poder define o que é ameaça. É subjetivo pra cacete, né? Isso é que nem a discussão do discurso de ódio, né? Discurso de ódio, por exemplo, eu fui esses dias eu fui estudar lá, tem o projeto de Harvard sobre dangerous speech, né, que é basicamente discurso de ódio. Né? Então, uma das definições clássicas de discurso de ódio, hate speech, é você comparar pessoas a animais. Você desumanizar as pessoas, chamar de... Os nazistas chamavam o judeu de rato, os Hutus chamavam os Tutsis de baratas. Então, você jogar isso. No Brasil, virou moda chamar os outros de gado, virou moda chamar os outros de jumento. Né? Para ser bem eclético aqui, um é jumento, outro é o gado. Então, assim, agora, quando você vai na tribo A, ele acha que o discurso de ódio é do outro. Tem um negócio que às vezes eu explico para as pessoas que é o blind spot bias. Não sei se já ouviu falar. O blind spot bias, que é o seguinte: eu sempre sou muito rápido para ver os preconceitos dos outros, né? Mas os meus próprios eu não vejo, né? Então, assim, o cara acha que o discurso de ódio é sempre do outro, né? Sempre. Eu chamo outro cara de nazista, mas depois temos que nos amar. Opa, como assim? Peraí. Nós temos que combater o discurso de ódio, mas você é nazista, tá? Então, as pessoas, acho que... Eu gosto muito de Jordan. Muito bom. Jordan Peterson, ele tem uma expressão... Rapaz, eu tô aqui, ó. Eu ia perguntar se você gosta dele. Tem uma frase dele que é... Uma frase, não, um texto, na verdade. Ele diz assim, porque cabe muito bem aqui nesse negócio de discurso de ódio e tal. Muito. Se você quer melhorar o mundo, arrume a sua própria cama. Se você quer combater o discurso de ódio, pare você mesmo de dar discurso de ódio. Tá? E mais, pare de dar discurso de ódio
fazendo de conta que você é contra o discurso de ódio. Tá? Exatamente. Hoje, inclusive, num grupo, eu falei assim, precisamos falar mais sobre Jordan Peterson. Pô, eu gosto muito dele. Mas vamos lá, Fernando, que você tem o horário aí, já estouramos. Fase 1 muito boa. Fase 2 aqui não tem debate, é mais indicação, tá? Só antes disso, agradecer a Pex. Vamos lá. Fernando, um livro que você indica? Qualquer um. Um livrinho pequeno que talvez muita gente já conhece, mas talvez não, O Senhor das Moscas. Eu acho um grande Senhor das livro. Moscas, boa. Um autor? Já falei aqui várias vezes, John Rawls, que eu acho que é um dos grandes gênios da ciência política, da filosofia política moderna. Muito bom. Um filme ou uma série? Bom, eu já indiquei aqui, eu vou então formalizar a indicação do Povo contra Larry Flint. E uma série, olha, mas tem muitas séries boas. Dessas mais populares aqui, Vai. a que eu mais gostei, vou te dizer assim, que trata assim da natureza humana, do problema do tempo, da fragilidade humana, que é Breaking Bad. Acho Muito boa. acho Sensacional. uma grande série. Um esporte? Nessa não tem nenhuma dúvida, jogo até hoje, meio coroa, assim, né? Mas é vôlei de praia, vôlei de areia. Gosto muito de Pô, jogar. legal. Tive a oportunidade de conhecer nesse final de semana o Bruno Schmidt. Foi nosso Pô, campeão. esse é o guru dos gurus. Pena que parou de É, jogar agora, mas pena. acompanha a Cara, carreira. gente fina. Gente finíssima. Gente finíssima. Um valor? A liberdade, né? Boa. Tem algum herói? Putz! Tem vários. Mas eu vou citar um, pesquisem aí no Google, como está na moda dizer, Michel Servetus. Michel Servetos. Boa. Eu vou Servetus pesquisar, hein? queimado em Genebra em 1544. Amando não, mas por Como é que inspiração. se soletra Servetos? Escreve Servetus, que é a tradução portuguesa, Michel Tá. Servetus, suplício. Ele foi supliciado, ele foi queimado com lenha verde, para durar bastante, doer bastante, simplesmente porque ele divergiu do cânone calvinista em Genebra. Simplesmente por Caraca, isso. doideira. O que garante mais a liberdade? Federalismo ou república? Acho que não são incompatíveis. Acho que uma república federalista, né? Porque você tem, quando você tem diferentes níveis federativos, você distribui o poder, né? Então você desconcentra o poder e você torna decisões lá na ponta mais perto das pessoas, mais acessíveis às pessoas. Então você recupera muito o sentido original da ideia da democracia, da participação das Boa. pessoas, etc. Agora, a república sempre, né? Uma democracia não republicana, ela é um inferno, né? Porque Sem uma dúvida. democracia que não é baseada em direitos fundamentais, quer dizer, a democracia ela não se dá apenas pelo, bom, vocês já discutiram muito isso aqui, pelo voto majoritário, etc. Ela precisa estar protegida dela mesma. Sem dúvida. Dela mesma. Eu digo Perfeito. sempre, o poder numa república é um espaço vazio, um lugar vazio. Ele não é preenchido por ninguém, ele é preenchido por um conjunto de instituições Legal. que funcionam à base de um equilíbrio instável chamado check and balance. Então, a Boa. república. Boa. A última. Acho que você acabou respondendo no final da parte 1, mas a última é um pensador ou influenciador atual. Bom, você tem vários pensadores que eu acho que tem grande contribuição, né? Assim, atual, que não está mais vivo. Eu gosto de muitos pensadores contemporâneos. Eu acho, por exemplo, Ortega y Gasset, obviamente já há muito tempo falecido, mas muito interessante. Norberto Bobbio foi um intelectual que marcou muito a minha juventude. Eu era um colecionador de livros e textos do Norberto Bobbio, me lembro. Eu Legal. acho, por exemplo, a Isaiah Berlin tem que ser lido, muito Tem lido. que ser lido. Tem que ser lido. Né? E para ser bem ecumênico nas vertentes da tradição liberal, Rawls e Hayek, eu acho que Muito bom. eles compõem aí um espectro muito importante. Sou muito fã do Hayek. Muito fã do Hayek. O Hayek, Caminho da Servidão é uma das minhas obras favoritas. Uma das. ele tem... Enfim, eu acho que tem muitos autores. Né? Agora, você quer ler um cara provocador, né? que se... Para mim, o Jordan Peterson ele recupera muito aquela tradição do século XIX, do não conformismo. Né? Me lembra muito Emerson, me lembra muito o próprio John Stuart Mill, me lembra, sabe quem?
Oscar Wilde, quando o Oscar Wilde é o cara que não se enquadrou na tradição vitoriana, acabou indo para uma prisão, fazer trabalhos forçados porque era homossexual, foi denunciado por ou seja, mas ele era um inconformista, sabe? O cara que diz assim, eu explicitamente não vou me conformar ao padrão, porque eu prezo muito a autenticidade. Aliás, o Charles Taylor, que é um grande filósofo canadense, ele dizia essa tradição da chamada ética da autenticidade. Você falou do individualismo, né? Ou seja, eu demando a minha autenticidade, meu direito de ser diferente, de não me conformar. Não é? Então, assim, para mim, às vezes as pessoas não entendem por que o Jordan Peterson é um provocador. Você que eu não concordo com todas as provocações dele, não sei, mas assim, eu acho que ele tenta fazer essa pedagogia da não conformidade. Sim. Eu tô inclusive ouvindo. Eu gosto de ouvir muito podcast no carro. Eu tô ouvindo a entrevista dele pro Joe Rogan, no Joe Rogan, The Joe Rogan Experience. Pra mim é um podcast mais irado. É uma entrevistazinha de 4 horas. É muito bom. Como essas coisas não tem a ver com esquerda e direita, no Brasil nós temos um cara aí, muita gente não gosta, muita gente gosta, eu também não sei se eu concordo, não importa, mas o Glenn Greenwald. Um cara de esquerda, né, um jornalista, e vem fazendo uma defesa muito sistemática, muito consistente dessa tradição, dizendo, olha, precisa aceitar o pluralismo, a diversidade, proteger o discurso, etc. Então, assim, você tem na esquerda, no pensamento conservador, etc., gente que pensa, e ótimo isso, eu acho que os valores da liberdade, eles devem ser preservados, acho que essa é a grande lição. Sempre. Fernando, muito obrigado. Pô, passou até um pouco do seu tempo aí. Agradeço demais. Foi incrível. Eu gosto mais de bater esse papo. Gosto demais. Parabéns pelo programa aí, viu? Bom trabalho para ti, boa sorte aí. Que é isso, muito obrigado. Galera do Diga Aí, aquele abraço, Fernando. Valeu de novo. Fui. Valeu.